Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós teremos mais alguns exercícios resolvidos sobre o tema gases. Antes dos exercícios, aquela nossa breve revisão. Estado de um gás representado pelas três variáveis: pressão, temperatura e volume. Pressão é dado pela seguinte equação: 1/3 de massa vezes velocidade das moléculas ao quadrado dividido pelo volume ocupado pelo gás. A energia cinética de um gás é igual a 3/2 vezes o número de moles vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura em Kelvin. E aqui as três transformações mais comuns: a isotérmica, quando a temperatura permanece constante, e aí a gente tem a lei de Boyle, que P vezes V igual a P2 vezes V2. Temos as isobáricas, quando a pressão é que se mantém constante, e aí a gente tem a lei de Charles-Gay-Lussac, onde V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. E temos as transformações isométricas, onde V1 igual a V2, ou seja, o volume permanece constante. Então, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, que é a lei de Charles. Temos a equação de Clapeyron, que nos ajuda muito a vida, porque ela é mais geral. E através da equação de Clapeyron, onde PV igual a nRT, a gente sabe que se eu não aumentar o número de moles num gás, eu tenho que nR é uma constante. Então eu passo T dividindo para o lado de cá. Então eu tenho que, na lei geral dos gases, eu tenho P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. E aqui eu tenho os casos particulares, né? Se eu igualar a temperatura, ela some da equação. E aí eu não preciso ficar decorando todas essas formulinhas aqui. Então vamos ao nosso 11º exercício. O comportamento de um gás real aproxima-se do comportamento do gás ideal quando ele é submetido a... Vamos lembrar aqui que num gás ideal a gente tem as moléculas não interagem entre elas, não existe atração nem repulsão. O volume ocupado, o tamanho das moléculas é pequeno em relação ao volume total. Então, quando que isso acontece? Isso acontece principalmente nas baixas temperaturas e baixas pressões. Não, nas baixas temperaturas as moléculas estão mais próximas, então elas interagem mais umas com as outras. Então, essa daqui não é a nossa questão. Altas temperaturas e altas pressões? Não, nas altas pressões acontece a mesma coisa, as moléculas estão mais próximas umas das outras, então a interação delas afasta o gás real do gás ideal. Baixas temperaturas, independentemente da pressão, a gente já falou que não, a pressão influencia se o gás se comporta mais ou menos parecido com um gás ideal. Altas temperaturas e baixas pressões. Essa daqui é que eu gosto mais. Altas temperaturas, existe bastante energia cinética nas moléculas, e baixas pressões, elas estão bem distantes umas das outras, então elas não interagem muito umas com as outras. Nas baixas temperaturas e altas pressões, aí o gás está quase se liquefazendo, ele pode estar bem próximo do ponto de congelamento dele. Isso não é uma coisa muito boa, não é onde a gente tem um comportamento mais adequado, ou seja, quando o gás real se parece mais com o gás ideal. Então, resposta correta, letra D. Exercício número 2. Eu tenho aqui, se a pressão de um gás confinado for duplicada a temperatura constante, a grandeza do gás que se duplicará será. Então vamos lá. O que nós sabemos? A gente sabe aqui a equação geral dos gases, PV igual a nRT. Considerando que se o gás está aqui fechado, o gás está aqui confinado, então N é constante, ou seja, ele não aumentou nem diminuiu a quantidade de gás, então eu tenho que P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2. E ele me diz aqui o quê? Que a temperatura é constante, então a temperatura já sai dessa equação, eu fico só com P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. E o que ele me diz aqui? Ele diz que a pressão foi duplicada, então se a pressão inicial era P, a pressão final é 2P.
Então eu tenho esta equação aqui, P vezes V1 igual a 2P vezes V2. Eu posso simplificar um P de um lado com P do outro. Eu chego aqui que V2 igual a V1 sobre 2, ou seja, o volume foi reduzido à metade. Aí eu reduzi o volume à metade. A massa continua a mesma, então a letra A já subiu. Sobra aqui o volume? Não, o volume a gente viu que o volume foi reduzido à metade. O peso? Não, o peso não mudou, não entrou e nem sumiu. O peso também não mudou. Energia cinética? Energia cinética não mudou nada, porque a energia cinética está associada à temperatura, e a temperatura ficou constante. Então, sobra a massa específica. Vamos lembrar do que é massa específica? Nós sabemos que densidade é igual a massa específica, que é a massa sobre o volume. A densidade 1 era o quê? Era M dividido por V1. E a densidade 2 é M sobre... V1 é igual, a gente sabe que V1 é igual a 2V2. Então, na hora que eu substituo M sobre V1 com M sobre V2, eu chego aqui, que M sobre V2 é D2, fica D2 sobre 2. Então, D1 igual a D2 sobre 2. Ou seja, D2, que é a densidade ou massa específica, passou a ser 2 vezes a densidade inicial. Então a grandeza que foi duplicada aqui foi a densidade ou massa específica. Então, resposta correta, letra B. Mas a gente podia ter feito por eliminação também, sem se preocupar muito com isso aqui. Massa é constante. O volume a gente viu aqui que reduziu a metade, peso não muda, energia cinética também não, porque a temperatura foi constante. Exercício número 13. As grandezas que definem completamente o estado de um gás são somente pressão e volume, apenas o volume e a temperatura, massa e volume, temperatura, pressão e volume, ou massa, pressão, volume e temperatura. Eu espero que a essa altura do campeonato você já lembre na nossa querida equação de Clapeyron, onde PV igual a nRT. Então, para que eu possa definir o estado do gás, eu preciso ter esta equação aqui resolvida. Ou seja, eu preciso saber pressão, volume e temperatura. Então, com isso, eu sei todas as características de um gás. Ou seja, resposta correta, letra D, pressão, temperatura e volume. Exercício 14. Vejamos o que essas bolinhas nos reservam. 2 balões esféricos A e B contêm massas iguais de um mesmo gás ideal e a mesma temperatura. O raio do balão A é 2 vezes menor do que o raio do balão B. Então, tem um balãozinho A aqui pequenininho e um balãozão B aqui. E aí ele pede aqui, sendo PA e PB as pressões nos gases dentro do balão A e B, o que ele quer saber? Ele quer saber a relação entre a pressão em B dividido pela pressão em A. Então vamos lá, e eles têm aqui as alternativas, 1/4, 1/2, 1/8, 1/16 ou 2. O que nós temos aqui como dados? Nós temos que as temperaturas são iguais, temos que o raio do balão A, que é o menorzinho, eu vou chamar de R, e o raio do balão B é maior, é 2R. E o número de moles é o mesmo, tanto no balão A quanto no balão B. O que nós sabemos? A nossa querida amiga equação de Clapeyron. E a gente sabe também que o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, o volume do balão A é 4/3 de πr ao cubo. O volume B do balão B é 4/3 de π raio de B, que é igual a 2R elevado ao cubo. Isso aqui é 4/3 de π 8R ao cubo. Então, eu tenho que... Preste atenção aqui, eu só coloquei o 8 aqui na frente, ficou 4/3 de πr ao cubo. Veja que 4/3 de πr ao cubo é exatamente o quê? É exatamente o volume do balão A. Então o volume do balão B é igual a 8 vezes o volume do balão A. Aqui eu tenho PA, VA sobre TA
é igual a PB vezes VB sobre TB. Lembre que o N é o mesmo número de moles, isso aqui é igual a NR, R é constante, o número de moles nos dois balões é o mesmo, então por isso eu posso escrever esta equação. E agora vamos aqui, ó, temperatura ele falou que é igual, então temperatura vai embora também, sobra só PA vezes VA igual a PB vezes VB. PA sobre PB é igual a VB sobre VA, VB a gente já viu que é 8 vezes VA, VA vai embora, então PA sobre PB igual a 8, ou seja, PB sobre PA, que é o que ele está perguntando aqui, é igual ao inverso de 8, que é 1/8. Resposta correta, então, letra C. Exercício número 15. Nós temos aqui um gás perfeito é mantido em um cilindro fechado por um pistão. Em um estado A, as suas variáveis são pressão igual a 2 atmosferas, volume igual a 0,9 litros e temperatura 27 graus Celsius. Em outro estado B, a temperatura é TB, 127 graus Celsius, e a pressão é 1,5 atmosferas. Nessas condições, o volume B em litros deve ser de... Então vamos lá. Temos aqui os nossos dados. Pressão A, 2 atmosferas, volume 0,9 litros, temperatura 27 graus Celsius, que é equivalente a 300 Kelvin. Pressão em B, 1,5 atmosfera, temperatura 400 Kelvin, e nós sabemos o quê? Que PV igual a nRT. Fazendo as equações aqui, juntando todas essas pontas, 2 vezes 0,9 dividido por 300 é igual a 1,5 vezes VB dividido por 400. E aqui é só fazer as continhas que a gente vai ter que VB igual a 1,6. 1,6 o quê? 1,6 litros. Ou seja, nós temos aqui resposta correta, letra C. Espero que vocês tenham gostado dos exercícios de hoje. Se vocês ficaram com alguma dúvida, revejam as videoaulas com a teoria ou entre em contato conosco. Um grande abraço e até a próxima videoaula.